Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus sempre nos ensina, nem todo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, porque me chamais de Senhor e não façais aquilo que eu vos digo, assim ele nos ensina. Pois muitos são os hipócritas, os arrogantes, soberbos, aqueles que são mentirosos e não herdarão o reino dos céus, porque dizeis Senhor e não façais aquilo que eu vos digo. Não conhecem, na verdade, ainda que conheçam a verdade, não se liberta porque não há disposição do coração para se arrepender diante do Senhor e alcançar um coração de carne. Estão sempre embrutecidos pelo próprio pecado. O Senhor mesmo embrutece a fim de que seus dias lhes sejam abreviados e não se alcança a salvação, a vida, a ressurreição do último dia, porque são achados em falta se colocados na balança. Palavras meramente humanas, destituídas de sabedoria, que não têm valor real algum, estão sempre sobre fundamentos meramente humanos que não sejam em Cristo. Por isso, a ira e indignação do Senhor. A palavra diz que até suas orações dos ímpios são abomináveis diante do Senhor, porque ele não inclina os seus ouvidos a eles por conta de estarem com fundamento mentiroso. A palavra diz: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura que se aproxima depressa, aquele grande dia do tribunal de Cristo, aonde toda boca confessará que ele é o Senhor e todo joelho se dobrará diante dele, assim como um pastor aparta os bodes das ovelhas. E ainda que alguns queiram questionar, mas eu anunciei o seu evangelho, eu fiz curas em seu nome, expulsei demônio, e ele dirá: malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós participais do ministério da iniquidade, aqueles que acumulam iniquidade sobre iniquidade. Sejais lançado no lago de fogo, aonde o seu verme não se queima, assim como aqueles que perseveraram são os benditos, do qual ele diz: todo aquele que o Pai me der, nenhum de vós se perderá. Antes haverá júbilo quando adentrar as regiões celestiais, pois seu Espírito é pronto e experimentado para nos manter selados, invioláveis daqueles que não retrocedem, para que aqueles que têm a marca da promessa adentrarão as regiões celestial com um corpo glorificado. Um corpo ele preparou, onde a palavra diz algo que os olhos nunca viram e a mente nunca imaginou e nunca se desceu do coração, o júbilo daqueles que adentrarem as regiões celestiais. Por isso do Senhor não permite escarnecer. A palavra diz que lá do alto ele contempla todos os filhos de Adão, assim como aqueles que perseveram, que outrora estavam como filhos de Adão e agora como filhos por adoção em Cristo Jesus, cordeiros em Cristo, herdeiros em Deus, aonde ninguém pode amaldiçoar aqueles que são abençoados nas regiões celestiais. Um pequeno rebanho, a palavra diz: muitos são chamados e poucos são os escolhidos, porque muitos são os que retrocedem. Na verdade, tem o seu nome escrito na terra, aonde seguem segundo aquilo que é terreno, falam daquilo que é terreno, porque aquele que é carnal, não se compreende aquilo que é espiritual. Por isso, grande é a ira e indignação do Senhor com aqueles sem fé. Aqueles que, na verdade, que declaram a sua fé por si mesmo, e a sua fé é morta e nula diante do reino dos céus, porque, na verdade, os verdadeiros adoradores são aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que declaram o único e suficiente Salvador de nossas vidas, que é Jesus Cristo, publicamente todos os dias o confessa de boca e demonstra pelo bom proceder do qual ele nos conhece, aonde são aqueles que sujeitam ao Senhor
e aborrecem toda maledicência e dão liberdade para o seu espírito, e não se envolve a doutrinas meramente humanas que entristecem o espírito a ponto de extinguir o espírito, mas antes daqueles que permanecem dia após dia na liberdade do seu espírito, aonde tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, usa sempre aquilo que é para edificação individual, assim como mutualmente no corpo de Cristo, a fim de adentrar as regiões celestiais. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.